Teremos um dia repleto de conversas, debates e informações sobre a educação pública. Esperamos que as equipes das prefeituras possam se nutrir de boas ideias para que os resultados educacionais do Vale do Paraíba e do Litoral Norte avancem ainda mais. Para iniciar nosso evento, chamo o vídeo institucional da Anvale e, na sequência, o nosso presidente e prefeito de Piquete, Rominho. No coração do estado de São Paulo existe um vale que respira história, natureza e futuro. O Vale do Paraíba abriga cidades que se transformam, indústrias que inovam e comunidades que sonham. É uma região de enorme potencial econômico, humano e turístico. E a Anvale está aqui para somar. Reúne municípios, promove boas práticas, capacita servidores e compartilha conhecimento. Cada ação, cada projeto é um passo para melhorar a vida das pessoas e fortalecer a gestão pública. Aqui se inova, se produz e se conecta com o mundo, sem deixar de lado o cuidado com o que mais importa, as pessoas. Quando os municípios se unem, o impacto se multiplica. A Anvale é ponte, é elo, é força que impulsiona o Vale do Paraíba a ser referência em desenvolvimento, porque desenvolver não é apenas crescer, é crescer com responsabilidade, é crescer juntos. Anvale, fortalecendo municípios, impulsionando o Vale do Paraíba, construindo o amanhã. Quem tá feliz, dá um grito! E esse segundo fórum tem que estar mais animado, hein? Quem tá feliz, dá um grito! Agora eu quero saber de vocês, quem de vocês estão aqui hoje? Quem de vocês estão aqui hoje porque ganhou uma diária do prefeito para poder estar aqui? Levanta a mão. Deus está vendo, hein? Estou vendo aqui, Carol. Passa amanhã no RH. Pessoal, que alegria, hein? Para quem não me conhece, eu sou o prefeito Rominho, prefeito da cidade de Piquete, e hoje presido essa tão importante associação da Anvale, onde nós temos a representatividade de 39 municípios que compõem a nossa região. Para nós é um privilégio olhar daqui de cima, ver esse auditório cheio, ver esse auditório com 38 representantes de 39 municípios que compõem a nossa associação. Então eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas para vocês. Meus amigos, minhas amigas, não adiantaria se montasse uma estrutura desse tamanho, dessa grandeza, se não tivesse a participação de todos. Então é muito importante, esse nosso segundo fórum, onde nós temos a oportunidade como presidente de ficar 2 anos à frente da Anvale e 2 anos nós temos essa oportunidade de poder participar desse fórum. A gente sabe que já é o último ano da minha gestão, ano que vem nós vamos ter um novo amigo, um novo companheiro, o presidente, mas eu confesso que, por mais que é o segundo ano, já vou sentir um pouco de saudade de vocês. Mas tenho certeza que também iremos participar de todos os fóruns, dar continuidade, pois nós sabemos a importância que é a educação para a nossa região, para os nossos jovens. Tá bom? Antes de iniciar, eu quero aqui saudar algumas autoridades, como a Sônia Aquino, que hoje é secretária de Educação de Lorena. Em seu nome, Sônia, quero saudar o nosso prefeito amigo, Silvinho Ballerini, que o trabalho não para, o homem já está em outra agenda, ontem estava em Campinas, antes de ontem em São Paulo, e hoje já está em outro compromisso. Então, a gente entende que a vida de nós prefeitos não é fácil, então, quero aqui, em nome da Sônia, saudar o prefeito anfitrião de Lorena, está ausente, mas é um grande amigo, um grande parceiro, tá bom? Também, aproveitando, quero saudar aqui a presença do nosso prefeito Zeca de Lagoinha. Levanta, Zeca. Uma salva de palmas para o Zeca. Vocês percebem, gente, é tudo prefeito novo, prefeitos bonitos, né? Maquiado. A maquiagem disfarça, esconde muita coisa. Mas é um grande gestor. É isso aí, Zeca.
é um grande gestor também, é um grande amigo. Para nós é um privilégio. Nós temos vários prefeitos aqui. Hoje a gente tem uma união muito grande. Isso que é importante. Nós, prefeitos, podemos aí compartilhar da experiência de cada um e sempre colocando à frente a população do Vale do Paraíba e podemos oferecer uma cidade cada vez melhor a todos. Meu muito obrigado, Zeca. Hoje o Zeca vai representar todos os prefeitos que todos estão trabalhando. Não vamos colocar aí dizendo que prefeito não liga para a educação, não. Não, é que todo mundo trabalha. Então o Zeca vai representar todos. Também quero mais uma vez agradecer a FLUP, essa tão respeitada instituição, em nome da Eduarda Penido, representante, mais uma vez. Cadê a Eduarda? Muito obrigado, mais uma vez, pela confiança, mais uma vez, por ser parceira da Unvale, e espero que ano que vem possamos continuar, hein? O trabalho não pode parar. Quero também saudar a professora doutora Maria Auxiliadora Castilho, gerente da Unisal. Cadê a Maria Auxiliadora? Meu muito obrigado. É o primeiro ano de parceria aqui, hein? Espero também poder utilizar esse lindo local para que possamos aí dar continuidade em todos os eventos da Unvale, tudo que for possível da parceria com a Unisal. Tá bom? Meu muito obrigado. Obrigado por confiar na associação. Deus abençoe. E, gente, agora eu vou encerrar. Quero também agradecer toda a nossa equipe da Unvale. Cadê a nossa equipe da Unvale? Cadê o Ivo? Cadê o restante? Eliane, uma salva de palmas para a equipe. Eles justificaram que pediram extra para mim essa noite, né, dizendo que virou a noite inteira aqui. Mas você não está com cara de sono, não. Você também não, hein? Hoje não vai ter extra, não. Então, pessoal, mais uma vez, desejo a todos vocês um excelente dia, um excelente fórum e que todos possam sair daqui com ainda mais conhecimento e que vocês possam cada vez mais poder oferecer o melhor para a sua cidade. Como dizia o nosso líder político, Nelson Mandela, a educação ela é a única ferramenta que nós temos hoje, é a única arma que possamos mudar o mundo. Viva a educação e viva o Vale do Paraíba. Muito obrigado. Convido ao palco agora Eduarda Penido Dalla Vecchia, presidente da FLUP. Por gentileza, Eduarda. Bom dia para cada um de vocês. É uma alegria estar aqui reunidos, todos nós aqui em torno da educação, um tema que é caro para todos nós. Então, espero que a gente aproveite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Queria saber quem aqui estava o ano passado no fórum. Por favor. Um monte de gente. Eu fico feliz que vocês tenham voltado, porque sinal que fez sentido, né? E também, então, tem um monte de gente que não estava ano passado e que se une a nós hoje nesse propósito de pensar a educação pública, pensar as políticas públicas. Esse ano que passou, muitas coisas mudaram, né, para todos nós, individualmente, profissionalmente, coisas pessoais e profissionais. E uma das mudanças que aconteceu na FLUP nos fez aproximar ainda mais das políticas públicas. Então, esse fórum tem um significado maior ainda para a gente agora. Eu explico a mudança. Em janeiro, a FLUP assumiu a liderança da coalizão denominada Profissão Docente. E a gente vai ser a base institucional, cuidar da governança e da sustentabilidade para esse trabalho que lida com a agenda sistêmica ligada aos professores, né? Muita gente aqui conhece a FLUP há muito tempo. A FLUP fez 15 anos essa semana. Então, felicidade de encontrar um monte de gente que... Acabei de falar do Profissão Docente, você perdeu, Haroldo. Mas vai ouvir mais um pouco um finzinho. Então, estou contando que a gente assumiu a Profissão Docente. E a Profissão Docente cuida da agenda sistêmica de professores, para os professores. A gente cuida de lutar pela valorização e pela qualificação dos professores. No ano passado, foi a nossa primeira vez fazendo esse fórum com a Unvale, e a gente tinha um sonho de trazer experiências, bons exemplos aqui na região, para dar visibilidade a eles, né? Coisas que estivessem sendo feitas aqui,
na forma de políticas públicas que a gente pudesse reverberar, pois a gente conseguiu, e hoje alguns secretários e representantes das nossas redes trarão suas experiências exitosas nesses temas que são cruciais para os municípios. Então, a educação infantil, né, que é super, desde o começo a FLUP começou com a educação infantil. Então, a educação infantil, a alfabetização, a educação inclusiva. A ideia é fundamentar, instrumentalizar e também incentivar uns aos outros para a gente olhar para essas práticas e se inspirar. O desafio para o ano que vem é trazer um prefeito que tenha colocado a educação como prioridade, como tema central do mandato. É um desejo, né? Uma provocação. Vamos ver se é possível. Então, quem sabe cada um de nós pode voltar para as suas cidades hoje com esse propósito de ter um prefeito exemplo da educação. E se por acaso alguém já achar que esse prefeito está nesse caminho, conta para a gente pode acompanhar esse desenvolvimento. A gente sabe que não é um trabalho de um ano, talvez não dê para fazer para o ano que vem, mas é um sonho, assim, que eu já vi nos encontros do Todos pela Educação, a gente vê prefeitos falando de boca cheia sobre educação, assim, pondo mesmo no dia a dia deles, como uma verdade, e esse é o sonho. Assim. Estou compartilhando esse sonho, né, com vocês. E essa semana, então, a FLUP completou 15 anos, como eu disse, e esse presente de ter aqui todos vocês é um presente para a FLUP. A gente, desde o começo, sonhou com isso, com fazer a educação fazer a diferença pela educação e com contribuir para o desenvolvimento dessa região pela educação e pelas pessoas. Então, agora a gente vai passar o vídeo dos 15 anos da FLUP. Há 15 anos, no coração do Vale do Paraíba, nasceu um compromisso com a educação pública, um compromisso com quem ensina, um compromisso com cada criança. Ao longo dessa trajetória, a FLUP atuou em cidades do Vale do Paraíba. Reuniu 500 educadores no Seminário de Educação Infantil. Reconheceu centenas de boas práticas por meio do Prêmio FLUP. Formou e apoiou mais de 140 jovens professores pelo Melhores Cabeças. A FLUP constrói pontes entre redes, cidades e políticas públicas, mas a transformação acontece nos detalhes que não cabem nos relatórios. No olhar de um professor que descobre a sua potência, na coordenadora que fortalece sua equipe, no jovem que escolhe a docência como projeto de vida, porque o ingrediente que mais influencia na aprendizagem é o professor. Desde 2011, Cada Passo consolidou um compromisso concreto com a educação do Vale do Paraíba. O VIM e o VIM Encantar trouxeram a educação infantil para o centro da agenda da Fundação. O Melhores Cabeças abriu caminhos para novas gerações de professores. O Prêmio FLUP tornou visível quem já faz a diferença nas escolas. E por meio do advocacy e dos fóruns, ampliamos o diálogo e a construção de políticas públicas para todo o território. Uma sociedade mais justa nasce da educação pública de qualidade. Quando fortalecemos quem ensina, qualificamos toda a transformação social. Ao investir na infância, asseguramos consistência ao nosso projeto de sociedade. E reconhecemos que nenhuma mudança é real se não considerar cada indivíduo. 15 anos depois, seguimos com o mesmo compromisso: fortalecer professores, cuidar da infância e transformar o Vale do Paraíba. Quando a educação floresce, o território inteiro cresce. FLUP 15 anos. Educação que transforma pessoas, pessoas que transformam o território. Sempre me emociono em ver essas pessoas que me antecederam.
É uma honra representá-las aqui hoje. Espero que seja um dia bom e que a gente saia daqui hoje mais fortalecido e mais junto, porque para alcançar essa ideia de mundo melhor, a gente vai precisar de todo mundo. Obrigada. Gostaria de justificar a ausência no período da manhã da coordenadora da Câmara Temática Anvale Educação, professora Marta Brás, secretária de Educação de São Sebastião. São Sebastião, não sei se já chegou aí. Tem aí, sejam bem-vindos. A professora Marta teve um compromisso lá no município e estará conosco no período da tarde. Ela representa todos vocês, secretários municipais de educação, junto à nossa Câmara Temática. Convido, por gentileza, a secretária Sônia Aquino, representante do prefeito Silvio Ballerini, cidade anfitriã, Lorena. Por gentileza, Sônia. Obrigada. Bom dia. Eu fico muito feliz de Lorena estar sediando esse fórum, né? Esse fórum de educação, que, como educador, a gente fica muito honrado com a presença de outros educadores falando de educação, né? Eu preparei alguma coisa aqui para não me perder. É uma honra receber, em nossa querida Lorena, os dirigentes municipais de educação e as equipes técnicas que fazem o Vale do Paraíba avançar, porque sozinhos não somos nada. Esse fórum reforça o que acreditamos. Uma educação não se faz isolada, se faz em forma de colaboração. Não falamos apenas de letras e números, mas de justiça social. Alfabetizar na idade certa, com equidade, desde a educação infantil, é a garantia de que o CEP da criança não é o seu destino. Todos têm direito. Sabemos que o desafio pedagógico caminha ao lado da responsabilidade fiscal. E, como secretária de Educação e os nossos colegas, nós sabemos muito bem o que estamos passando. Discutir Fundeb, gestão financeira, é garantia de cada centavo se transforme numa oportunidade real dentro de sala de aula. É, acima de tudo, a gente olhar a escola como uma escola inclusiva, que é um dos nossos pilares da Secretaria de Educação, a inclusão. Não como meta a ser batida, mas como direito inegociável que ainda nos impõe desafios diários da infraestrutura e de formação. Que esse dia seja de trocas generosas, de práticas, que cada município que aqui se apresentar traga sugestões para que nós, que estamos à frente da secretaria, possa também compartilhar com a nossa equipe. Estamos aqui para aprender e sair daqui com estratégias concretas. Agradeço a FLUP, agradeço a Anvale para te dar essas oportunidades de estar aqui em Lorena. Boas-vindas a todos. Gostaria de chamar agora a professora doutora Maria Auxiliadora Castilho, gerente de unidade da Unisal, que hoje nos acolhe. Muito obrigado desde já, professora. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia aos gestores municipais, em nome do prefeito Rômulo, acolho a todos que aqui estão, aos gestores da educação dos municípios do Vale do Paraíba, sejam todos muito bem-vindos. Queridos participantes do 2º Fórum de Educação do Vale do Paraíba, sejam bem-vindos a esta Casa de Dom Bosco. Desejo que todos sintam-se bem entre nós. Este encontro de gestores tem como tema Educação Pública Forte, nasce da boa gestão. Penso que o tema escolhido para este evento dará as diretrizes às reflexões e aos trabalhos que serão desenvolvidos ao longo deste dia. Gostaria de dar uma pequena contribuição
indicando um posicionamento de Dom Bosco, com o intuito de contribuir com alguma chave de leitura para as decisões que serão encaminhadas a partir deste encontro de gestores. Dom Bosco nos ensina: a educação é obra do coração. Desejo que, ao assumir este desafio relacionado a uma educação forte como resultado de uma boa gestão, vocês sintam aquela esperança operante de quem sabe que as transformações significativas do mundo e das pessoas passam necessariamente pelo processo educacional. É meu intuito, com muita singeleza e com muita simplicidade, trazer aquela pequena fagulha capaz de incendiar a palha, para que o novo possa acontecer. A educação é obra do coração. Que São João Bosco nos ajude e inspire neste caminho, em vista do bem comum e de políticas que possam assegurar a dignidade e as possibilidades de acesso a uma vida melhor a todos. Bom evento e desejo muito êxito e, sobretudo, muito comprometimento com a educação de qualidade. Contem com o nosso apoio sempre. Obrigada pela confiança. Aproveitar e fazer alguns registros de presença. O prefeito Zeca já foi citado pelo nosso presidente, obrigado pela parceria de sempre. Citar as professoras da Universidade de Taubaté, que estão conosco, professora doutora Alexandra Magna Rodrigues, pró-reitora estudantil, isso, pró-reitora estudantil, e a professora doutora Raquel Abdala, parceiras também do Prêmio Anvale de Gestão Responsável. Reafirmamos o nosso compromisso também e a nossa gratidão por sermos entidades parceiras. Agradecemos aos representantes da Anvale, a FLUP e a Unisal pelas palavras, e é muito bom ver as organizações diversas cooperando em prol do fortalecimento da educação. A educação é a base do desenvolvimento e, para que o Vale continue a evoluir, gerar empregos, construir comunidades saudáveis e sustentáveis, é primordial que nossa população tenha acesso a uma educação básica de qualidade. Para isso, essa agenda precisa se tornar uma prioridade cada vez maior das gestões municipais. O Fórum é pensado com este fim. Por isso, teremos hoje uma programação que trata de temas centrais da educação. Antes de iniciarmos, gostaria de informá-los alguns ajustes que nós sofremos com a programação. Todos receberam no kit. Os temas permanecem os mesmos, mas provavelmente vocês notarão que teremos alguns ajustes no decorrer do dia. Informá-los também que no final do teatro, seguindo aqui os degraus, por gentileza, a porta à direita, à minha direita, vocês encontram sanitários e também bebedouros. A primeira infância é uma etapa fundamental para o desenvolvimento humano. O Brasil conta com um dos maiores sistemas de educação infantil públicos do mundo. Garantir a qualidade desse atendimento é, portanto, peça-chave para que bebês e crianças pequenas alcancem o seu potencial. Para começarmos, teremos uma discussão fundamental para o avanço da educação infantil no país: a implementação dos parâmetros estaduais de qualidade e equidade da educação infantil. Para conduzir essa reflexão, tenho a honra de receber Maria Helena Guimarães de Castro, socióloga, mestre em ciência política, professora aposentada da Unicamp e atual presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Por gentileza. A professora tem uma trajetória marcada por importantes contribuições à educação brasileira, já presidiu o Conselho Nacional de Educação e a Associação Brasileira de Avaliação Educacional,
além de atuar em organismos nacionais e internacionais voltados à melhoria da qualidade da educação. Seja bem-vinda, professora, é uma alegria tê-la conosco. Gente, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu não conhecia a FLUP, conheço muitos secretários, educadores, diretores de escola que estão participando, alguns até vieram conversar comigo, enfim, gente que conheço há bastante tempo, e é sempre um prazer conversar sobre educação com quem está na vida real, né? Está na escola pública, está no chão da escola, está vendo exatamente todos os desafios e os benefícios que podem ser feitos, né? Então, a minha apresentação, vou deixar aqui, tá? Primeiro, eu quero dizer o seguinte, que tem muita coisa que eu vou falar, que eu vou passar batido, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês está cansada de ouvir, mas é apenas um lembrete. Eu vou deixar essa apresentação aqui para ser compartilhada, tá certo? E gostaria também de lembrar que, atualmente, eu sou titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Estudos Avançados, e na cátedra, a minha área de pesquisa está sendo a alfabetização. A partir desse ano, eu vou também entrar em pesquisas sobre educação infantil, especialmente educação pré-escolar. Então, todo o meu trabalho, quer dizer, meu trabalho antigo, né? Todo o meu trabalho é um trabalho sempre voltado para a educação pública. Já fui secretária municipal, secretária estadual, presidente do INEP, enfim, secretária executiva do MEC, muitas coisas. Mas a área que eu mais gosto é a educação básica pública. Então, eu vou conversar com vocês sobre o tema da educação infantil, que, no momento, ganhou uma dimensão diferenciada, né? Todos nós acompanhamos, desde a Constituição de 88, a importância da educação infantil na legislação brasileira, a importância da educação infantil no desenvolvimento da criança, na redução das desigualdades, né? No entanto, esse é um processo lento. Alguns estados tinham uma cobertura maior, outros menos. Alguns municípios aqui brasileiros, não só no estado de São Paulo, como em outros estados, sempre deram à educação infantil uma prioridade muito grande. Quando eu fui secretária municipal de Educação de Campinas, em 1993, 94, fui também presidente nacional da Undime. Naquela época, já chamava atenção como, no nosso estado, a educação infantil, especialmente a creche, a pré-escola, elas tinham uma abrangência grande do ponto de vista da cobertura nos municípios, né? Aqui vocês são mais jovens, mas eu estou me referindo especificamente à década de 80. Então, na década de 80, eram poucos estados no Brasil, né? Está aqui a professora Marisa Abreu, que vai falar hoje à tarde, ela já foi secretária também de Caxias do Sul e do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul também tinha uma tradição de cobertura elevada em educação infantil nos municípios, mas isso era muito desigual, né? A evolução do processo foi desigual. Então, hoje, eu vou falar do momento que nós estamos vivendo, não vou falar de todo o processo histórico que antecedeu a nova política pública de educação infantil, lembrando que não existe política pública sem passado, tá? Vamos deixar claro o seguinte: toda política pública na educação, ela tem passado, tem o momento atual e tem os desafios do futuro, né? Então, é nesse sentido que eu vou estar aqui conversando com vocês. Vamos lá. Como é que é, hein? Aqui?
Bom, tá bom. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção primeiro ponto que é importante é nós vermos algumas normas, algumas leis, algumas portarias que são absolutamente importantes para que a gente defina a política de educação infantil. E eu chamo a atenção aqui para a integração entre a LDB, os novos parâmetros nacionais, a Base Nacional Comum Curricular, os indicadores de qualidade da educação e as diretrizes da deliberação do Conselho Estadual de Educação no final de dezembro. Lembrando o seguinte, que essas leis, elas têm momentos diferentes, mas são atualizadas ao longo da história, né? Então, vamos começar só com um breve histórico da questão do direito, o direito da criança e do adolescente. Por que o direito é importante? Quando a gente fala de educação infantil, a primeira frase que vem no discurso oficial do Estado, do governo federal, né, é sempre isso. Toda criança tem direito. Sim, todas têm. E isso está sendo declarado desde 1959, na Declaração Universal do Direito das Crianças. Em 1988, a Constituição Federal Brasileira, ela já estabeleceu o direito de todos à educação de qualidade, o direito à aprendizagem, o direito ao acesso, mas tornava obrigatória apenas a educação fundamental, né, de 8 anos, que era o caso na época. Progressivamente, essa obrigatoriedade foi se transformando ao longo do tempo, sendo que em 1988 nós tínhamos apenas 25% das crianças de 7 a 14 anos fora da escola. É importante registrar isso, fora da escola. Portanto, faz pouco tempo, nós tínhamos 25% de 7 a 14. Nem estou me referindo a 0 a 5, 6 anos, né? Em 1989, nós tivemos a Convenção dos Direitos da Criança. Essa convenção ela foi muito importante para o estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero dizer que eu participei como consultora do Unicef em 1989 e 1990, eu como professora da Unicamp, fui consultora do Unicef no processo de elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Eu acompanhei de perto esse processo e, inclusive, teve um fato que foi muito interessante. Eu acabei me tornando uma assessora do Movimento Nacional da Criança de Rua. Tá? Então, eu fiz várias palestras no Brasil sobre a criança de rua, a criança abandonada, para explicar o que era o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Em 96, nós tivemos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada no Congresso Nacional, e essa lei, naquela época, eu estava no Ministério da Educação, com o ministro Paulo Renato, presidente do INEP. Tá? Eu fui presidente do INEP 8 anos, de 1995 até 2002. Né? Foi a mais longeva de todos os presidentes do INEP. Né? A lei ela já estabelece a obrigatoriedade da educação infantil, tá? Mas a obrigatoriedade não, a importância, mas a obrigatoriedade da pré-escola só vai acontecer em 2000, a Marisa é melhor para ler. 2006, quando vem o segundo plano. Não, 2016 todos teriam. 2016 teria que ter cobertura total para a pré-escola, né? Mas a definição foi antes, eu acho que foi 2014, segundo Plano Nacional, enfim. Bom, em 2000 nós tivemos o Plano Nacional de Educação primeiro, e em 2007 nós tivemos o Fundeb,
E em 2014, nós tivemos o segundo Plano Nacional de Educação. Em 2018, a Base Nacional Comum Curricular, que vai estabelecer parâmetros e grandes diretrizes curriculares para a educação infantil. Depois, o novo Fundeb, que vocês vão tratar hoje à tarde. E, finalmente, em 2024, as novas diretrizes curriculares de educação infantil. O que muda ao longo desse processo bem demorado? Tá? Primeiro, a concepção de infância, né? Então, havia uma certa concepção de infância em que interessava o cuidado, e não o cuidado e o desenvolvimento da criança. Quer dizer, interessava apenas a parte de assistência social. Um breve lembrete: em 1993, quando eu fui secretária municipal de educação, todas as creches municipais de educação de Campinas tinham passado para a Secretaria Estadual. Não tinha currículo. As creches estavam todas na assistência social, de repente elas passaram para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação não tinha nenhum preparo para lidar com creche, e também não tinha preparo para lidar com pré-escola, né? Era uma coisa muito difícil. Eu lembro que, na época, eu entrei em contato com a Fundação Carlos Chagas, Maria Malta, chamava as pessoas que estudavam o assunto, mas havia um desconhecimento muito grande na rede, entre os professores, etc., né? A ideia da criança como sujeito de direitos, ela se fortalece principalmente com a Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A responsabilidade social da sociedade como um todo com a criança, ela vai se tornando cada vez mais forte, mas hoje eu creio que há ao mesmo tempo, há uma ideia mais forte da responsabilidade com toda. Ao mesmo tempo, nós temos conhecimento de agressões, bullying, uma série de coisas com a criança que a gente não sabia e não acompanhava. Sabia, mas não tinha tanta publicidade, tanta comunicação sobre o assunto. E as normas jurídicas a favor do desenvolvimento integral da criança, né? Bom, a Base Nacional Comum Curricular e as novas diretrizes do MEC, eu estou me referindo aqui às diretrizes curriculares nacionais do Ministério da Educação e do Conselho Nacional, inclusive as últimas diretrizes do ano passado, de 2025. Tá? Todas elas têm a criança como centro de desenvolvimento e aprendizagem, né? Um conceito forte de que toda criança pode aprender, que toda criança pode se desenvolver e que a etapa mais importante para o desenvolvimento da criança é de 0 a 5, 0 a 6 anos. Né? Esses documentos eles trazem orientações sobre a intencionalidade do professor, a importância das interações, da intencionalidade pedagógica nas interações entre os professores, as crianças, toda a equipe da escola, né? A ideia de que as brincadeiras são importantes para o aprendizado, mas elas precisam ter intencionalidade pedagógica, né? Os campos de experiência da Base Nacional Comum, elas vão no sentido de integrar o processo de aprendizagem e não mais de ter uma ideia compartimentalizada da educação, quer dizer, os campos de experiência eles integram o cognitivo, o socioemocional, a comunicação, todas as dimensões que precisam ser trabalhadas, e o bebê e a criança são sempre vistos como sujeitos ativos, né? Os eixos estruturantes, gente, aqui também são dois gráficos muito conhecidos. O da esquerda, sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é o direito de brincar, de conviver, participar, explorar, se expressar e se conhecer. Tá? E, de outro lado, os campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular. Né? Muita gente participou da construção dessa base, né?
Eu vou lembrar de alguns nomes, a Beatriz Cardoso, a Bia Ferraz, que eu sei que vocês conhecem bastante, toda a equipe lá, a Maria Malta, da Fundação Carlos Chagas, educadores de Minas, do Nordeste, enfim, foi um processo intenso de troca e a base de educação infantil, ela tem os campos de experiência que devem ser trabalhados, o eu, o outro e o nós, né? O campo lá de experiência, nossa, como essa letra aqui está tão clara que nem eu consigo ler isso. Bom, traços, sons, cores e formas, espaço, tempos, quantidade, relações e transformações, pensamento, fala, escuta, fala, pensamento, imaginação, e o verde que eu não consigo ler de jeito nenhum, depois eu falo para vocês. Alguém consegue? É isso aí, fala alto. Fala alto. Muito bem, parabéns. Bom, equidade e qualidade, né? Se nós olhamos os parâmetros nacionais de qualidade e equidade, que são o PNEQI, né? A BNCC, DCNEM e o currículo paulista, tudo isso traz assim um diálogo. O currículo paulista ele é posterior a esses documentos, portanto, ele dialoga com esses documentos nacionais e está sendo atualizado, foi atualizado, aliás, no ano passado, portanto, dialoga também com as DCNEM, né? Então, a ideia de missão, gestão, organização do tempo da criança, as metodologias, os espaços, os materiais, formação docente, relação com as famílias, tudo isso está posto e presente nos documentos que nós temos na área de equidade e qualidade. O problema é como fazer, né? Que é o grande desafio de vocês, como fazer, né? Avaliação. A avaliação ela é muito importante. No Brasil, nós temos uma limitação na avaliação da educação infantil, muito grande, tá? Por quê? Porque nós não temos ainda instrumentos bons para avaliar a qualidade da educação infantil. O que nós temos no Brasil é, basicamente, indicadores de infraestrutura. Só que a infraestrutura não resolve. Eu vou dar um exemplo. Tá? Em Campinas, quando eu fui secretária lá atrás, a creche que tinha o melhor atendimento, que todas as mães queriam colocar a criança naquela creche que era pública, gratuita, tá? Era uma creche pequena, feia e antiga. Tá? Mas ela tinha uma equipe maravilhosa, uma equipe que fazia o acolhimento, que recebia, que tratava bem as crianças, que sabia como orientar as crianças eram felizes, enfim. E tinha também creches maravilhosas e que não eram boas. Né? Não eram boas no atendimento, no acolhimento, no desenvolvimento. Eu fui na Finlândia, numa creche que me chamou a atenção. Tá? A creche era de uma simplicidade total. Tá? Creche, pré-escola, total. As crianças elas tinham uma liberdade, sabe, para brincar, para fazer as coisas. Agora, o trabalho dos professores era extraordinário. Né? Nesse ano, eu fui numa creche e escola de educação infantil em Reggio Emília, na Itália. Eu fiquei impressionada, fiquei realmente impressionada. A creche e a pré-escola de Reggio Emília tinha crianças assim, de todas as cores, de todas as raças, crianças com deficiência auditiva, crianças de educação especial, crianças, enfim, com todas as características que nós conhecemos, era de um grau de heterogeneidade e de diversidade muito grande. Tinham 2 professoras na sala, e eram umas 19, 20 crianças. Né? E o que me chamou a atenção é que
as duas professoras, elas circulavam pela sala, mas davam liberdade. Por exemplo, tinha criança pequena subindo a escada sozinho, com dificuldade para subir escada. Tinha parede de vidro, ninguém estava nem aí. Então, eles ensinam a criança a ter autonomia, a saber como lidar com o risco, a saber enfrentar o mundo real. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque, além de tudo, as duas professoras elas falavam italiano, francês, inglês, né? Alemão, tinha uma que falava até alemão, né? Então, aquilo era uma... Gente, como é que essas professoras conseguem lidar com crianças tão pequenas, eram todas crianças de 3 anos, 2 e 3 anos, né? Com esse grau de diversidade e com essa facilidade, elas estavam tranquilas, as crianças também, todo mundo feliz e tal. Então, Reggio Emília é uma experiência de relacionamento entre professores, educadores, crianças e famílias que é impressionante, tá? E não é tão impossível de fazer no Brasil, tá? As turmas elas são diversas, elas têm 18, 20 crianças. Agora, e o ambiente é um ambiente simples, não é uma creche cara, um prédio caro, nada disso. Agora, o que tem de brinquedo, o que tem de material educativo, é uma coisa incrível. Tá? É impressionante, não dá para descrever o meu impacto em Reggio Emília em janeiro desse ano, né? Agora, eles têm avaliação, eles sabem exatamente como a criança vai sair da educação infantil, como ela vai chegar no primeiro ano, como é o portfólio da criança, se esse portfólio da criança vai ajudar mais, ou se essa criança vai precisar de um acompanhamento específico para ela ser alfabetizada. Todas as crianças têm que ser alfabetizadas em italiano e em inglês no primeiro e no segundo ano, na Itália é uma lei, né? Olha, é realmente incrível o trabalho que é feito lá e não tem nada de muito caro, muito chique. Não, é muito cuidadoso, professor muito bem formado, um trabalho pedagógico impressionante e materiais didáticos abundantes. É isso que resolve, tá? Então, assim, e lá, né, a professora sabe fazer o monitoramento. Eles fazem o monitoramento das crianças por meio de instrumentos tecnológicos, plataformas, controles mais automatizados, sabem se a criança foi, se não foi, por que não foi, conversa com a mãe, e fazem também uma avaliação do desenvolvimento socioemocional e cognitivo da criança pequena. Nós não temos isso no Brasil. Tá? Aliás, esse é um problema, inclusive, difícil de dialogar com os especialistas, porque os especialistas são muito divididos conceitualmente sobre esse tema. Lá eles fazem, né? Então, eles têm tanto uma avaliação institucional que nós temos aqui no Brasil, mas tem também uma avaliação do desenvolvimento socioemocional e cognitivo da criança que nós não temos, né? Bom, tudo isso para dizer que na literatura sobre educação infantil tem benefícios muito fortes sobre a importância do desenvolvimento da criança, especialmente nessa fase. Eu estou citando aqui o Heckman, que é super famoso, esses estudos aqui embaixo são muito conhecidos, mas todas essas pesquisas falam da importância do integral da criança nessa etapa para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional, para a sua aprendizagem e, principalmente, para diminuir as desigualdades, né? Quer dizer, e esse é o ponto que nós devemos olhar. Por que é importante para diminuir as desigualdades, né? Porque é óbvio que uma criança que nasce numa casa, aqui acho que a secretária de Lorena falou do CEP da criança. A criança que nasce numa casa
com mães escolarizadas, que têm acesso a livros, que entende de educação infantil, que tem brinquedos, que sabe como lidar, é uma coisa. A criança que nasce numa casa com muita dificuldade e que desde cedo é a irmãzinha que toma conta, enquanto a mãe vai trabalhar com muita dificuldade, é outra. Então, tudo isso tem que ser, aos poucos, superado ou diminuído com uma educação infantil de qualidade, né? E a outra pesquisa, que é essa última do Saveliev, de 2013, ela traz dados quantitativos para mostrar a redução da criminalidade, que, no caso do Brasil, é muito importante, né? Nós estamos vendo como os indicadores de criminalidade e de segurança pública estão crescendo e afetam muito uma população adolescente, uma população mais jovem, né? Então, tudo isso é relevante para a importância da educação infantil. Esse estudo do Perry, né, que é americano também, esse vai mais na área econômica, como é que o investimento na educação infantil, o retorno é muito maior do que o seu investimento. É um retorno socioeconômico, é um retorno social, é um retorno para o desenvolvimento individual e coletivo em renda, saúde e nos efeitos intergeracionais. Tanto é que eu lembrei agora que eu estava lá em Reggio Emília, na Itália, em janeiro, agora. No dia que nós saímos, tinha uma missão chinesa. Gente, era impressionante. A nossa missão, ela tinha 30 pessoas. De repente, entraram 100 chineses, eram todos iguais, né? E todos estavam lá para ficar uma semana em Reggio Emília, fazendo a mesma imersão, o trabalho que nós tínhamos feito. E é uma missão atrás da outra. Então, sai chinês, entra vietnamita, sai vietnamita, entra indiano. É incrível, é impressionante o trabalho que eles fazem, e eles, além de tudo, são muito bons de marketing, porque o marketing deles está funcionando muito bem. Bom, por que isso importa? Para o Brasil, eu já falei, né? Diminui a desigualdade econômica e social, né? Reduz a dependência dos programas assistenciais, e a base legal, que eu mencionei no início, a LDB, que está sendo permanentemente revisitada, com emendas e tudo mais, né? Tem o artigo 29, que o objetivo é o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos, nos seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. E, em 2016, nós tivemos os 10 anos do Marco Legal da Primeira Infância, e o Marco Legal da Primeira Infância também traz uma série de legislações e de normas reforçando a prioridade da equidade e da educação infantil. Política de agosto do ano passado. Essa é a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, lançada em agosto de 2025. Primeiro, de novo, a criança como um sujeito de direitos, como cidadã, né? Centralidade. Segundo, a mesma coisa, desenvolvimento integral da criança. Terceiro, a redução das desigualdades, tudo que nós já falamos. A participação, aqui é novo, aqui é importante, ó. A participação, cadê? Não tem. Ixi, fiz besteira. A participação, o fortalecimento da intersetorialidade e a descentralização. Por que isso é importante? Porque não tem como, aqui todo mundo que trabalha em município sabe disso, ter uma creche que não faça integração da educação, da saúde e da assistência social. É obrigatório. Às vezes, até é importante ver a política de habitação local, né? A política de alimentação, as famílias que recebem Bolsa Família. Quer dizer, de 0 a 3 anos, a creche é um ambiente
de desenvolvimento da criança, de cuidado e educação. E esse cuidado passa pela saúde. Eu não vejo a possibilidade de um atendimento a 0 a 3 anos, educacional, que não considere as políticas de assistência, de saúde, de bem-estar da família, inclusive com prioridade para as famílias atendidas por Bolsa Família, etc. Né? Depois, a integração das políticas públicas de transferência de renda com os outros serviços, que é um outro tema importante. Né? Voltando ao meu exemplo pessoal, quando eu fui secretária municipal de Educação de Campinas, nós fizemos o primeiro programa de renda mínima das famílias do Brasil. Foi o primeiro, é reconhecido até pelo Cristóvão Buarque com Bolsa Escola, né? Até ele fala disso. Né? O prefeito era o Zé Roberto Magalhães Teixeira, o Grama, e nós tínhamos um programa que, desde o começo, foi acompanhado pela Unicamp. Né? E o projeto de acompanhamento deu um relatório maravilhoso de acompanhamento das famílias. Nós acompanhávamos as famílias de baixa renda, família chefiada por mulher, família com mulher desempregada. E o programa incluía creche para criança, trabalho para a mãe, apoio financeiro à mãe, alimentação para a criança, né? E tudo isso para dizer o quê? Não tem como você cuidar da criança pequena e deixar a mãe desesperada, sem saber o que fazer na vida real dela, no dia a dia dela. Então, é muito importante ter uma visão assim bem geral, né, da questão do atendimento à criança pequena e à família. Né? Os pilares são esses, da qualidade com equidade, né? Reconhecendo que sem equidade nós vamos estar aumentando as desigualdades. Os parâmetros de educação infantil também são esses, que vocês já devem conhecer. Esse é o documento do Ministério da Educação, do ano finalzinho de 2024, com as dimensões: gestão democrática, intersetorialidade, formação profissional, formação de professores, a proposta pedagógica, avaliação, infraestrutura e materiais. Aliás, esse documento é muito bom, eu gosto bastante. Os INDICs, que é a autoavaliação participativa, aparece lá no documento. Né? Como é que eu vou desenvolver os indicadores de qualidade na educação infantil, envolvendo os professores, funcionários, a comunidade escolar, para fazer um diagnóstico da realidade local. Agora, esta é uma autoavaliação institucional, não exclui avaliação externa de qualidade, não exclui o diagnóstico com os dados de acesso e permanência da criança. Tá certo? É importante deixar isso claro, que essa é uma falha que eu vejo nesse documento. O documento vai muito para um lado, cada escola vai construir seus indicadores, que eu acho importante na área de educação infantil, mas é importante ter indicadores externos, balizados pelo INEP ou pelas secretarias estaduais, que fortaleçam o regime de colaboração. Né? As dimensões, né, da qualidade dos INDICs, de acordo com o documento do MEC, você vai fazer um levantamento das interações de criança com adulto, o planejamento institucional, os ambientes, as condições de trabalho, né, as experiências. Tudo isso é importante, mas, de novo, não exclui a avaliação externa que eu já mencionei. Né? Temos agora, estou finalizando, a deliberação do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Eu presido o Conselho Estadual de Educação atualmente. Né? Nós aprovamos isso no final do ano passado, em dezembro, normatizando as novas diretrizes do Ministério da Educação. Tá? Então, a nossa normatização ela está totalmente alinhada com o que o MEC definiu. Né?
com orientações para autorização das escolas, funcionamento e a supervisão das escolas de educação infantil. A Márcia não está aqui, quem está aqui representando é... Como é que... A Beatriz está aqui representando o Estado. A articulação Estado e municípios, o regime de colaboração é fundamental agora. O secretário estadual está chamando atenção para isso, a Márcia tem chamado atenção para isso, o ministro no Ministério da Educação, enfim, essa é uma questão nacional que está envolvendo todos os atores da educação, sempre reforçando o regime de colaboração para poder implementar as novas diretrizes, né? Os eixos da nossa deliberação são os mesmos dos documentos do MEC, claro, só lembrando que o currículo é pautado pelo direito de aprendizagem, brincar, conviver, participar, explorar, expressar e conhecer-se, porém, nós temos que reconhecer as especificidades de cada território. O mais importante, gente, na educação em geral e na educação infantil, principalmente, é reconhecer a particularidade do território. Eu não posso ter um projeto único para o Brasil. Eu tenho que conhecer as desigualdades regionais, as especificidades do território, né? Por exemplo, né, como são os professores? Eu estou vendo o Haroldo aqui, sei que ele vai falar só de professor. Como são os professores que atuam na área de educação infantil? Já sei, pode deixar. Vou acabar. Tá? Né? Como são os professores? Né? Então, esse trabalho, especialmente na pré-escola, com os professores, é muito importante. Porque os professores eles têm que entender que eles não estão lá como pedagogos que vão dar aula disso ou aula daquilo. Não existe isso na pré-escola. Existem espaços de experiências, tá? Onde o trabalho com a linguagem, com as diferentes linguagens, as brincadeiras, tudo isso é feito. Está aqui alguém que vai falar, eu acho que é você que vai falar, das boas práticas. Você que vai falar das boas práticas, né? Então, o trabalho é um trabalho multidisciplinar, ele não é um trabalho só de linguagem. Você pode tratar, ao mesmo tempo, de deslocamento, espaço, quantidade, né? E linguagem. Tá? Né? Então, não é professor disso, de matemática, nem disso ou daquilo. Né? Então, tem que reconhecer as diversidades regionais, as diferenças culturais, especialmente, por exemplo, aqui, não sei se temos aqui educação indígena e quilombola, né? Mas tem muito no estado de São Paulo, muita educação escolar indígena e quilombola, e aí é importante reconhecer a especificidade. Né? E a transição, vou chamar a atenção para esse ponto, e estou encerrando, a transição qualificada da educação infantil para os anos iniciais. Esse ponto eu peço que vocês levem muito a sério. A criança não pode sair de uma creche, de uma pré-escola, tá? Ignorando que ela vai entrar no ano seguinte, no primeiro ano, numa sala de aula formal, tá certo? Ela vai sair, às vezes, da pré-escola, que é obrigatória, mas ela não tem ideia do que é uma escola de primeiro ano, de segundo ano, que tem lição de casa, que tem mais conteúdo, que vai desenvolver competências, mas a criança vai ter que aprender, que a criança vai ter que ser alfabetizada. Tudo isso tem que ser preparado. Então, é um trabalho de diálogo, interação permanente com a criança e com as famílias para preparar a criança para essa transição aos anos iniciais. Eu, inclusive, estou iniciando agora uma pesquisa que vai começar agora no mês de abril. É um projeto pequeno, por enquanto, financiado pelo Instituto Bracel, para ver a transição da educação pré-escolar
para os anos iniciais. E, ao mesmo tempo, uma outra pesquisa financiada pela Natura e pela Fundação Lema, as duas pela minha cátedra, né? Essa outra pesquisa vai analisar as desigualdades na alfabetização e nós queremos, futuramente, ter um projeto que veja a desigualdade na transição da pré-escola para os anos iniciais, para verificar o impacto disso na alfabetização da criança. Bom, terminando, então, a LDB dá o direito, a BNCC orienta os currículos, a formação dos professores, os parâmetros de qualidade dizem o que é necessário, os indicadores medem onde estamos, o que estamos fazendo, a deliberação do Conselho Estadual regulamenta e exige aplicação prática para a implementação, e todos vocês vão ter que ler para implementar. O regime de colaboração é essencial na implementação das novas diretrizes, né? Eu pus aqui só para lembrar os campos de experiência e uma pergunta que eu não sei responder. Não é bom ter pergunta que a gente não sabe responder? Eu sempre acho bom, né? Como incluir a alfabetização na BNCC da educação infantil? Tem os campos de experiência e esses campos de experiência precisam ser trabalhados com intencionalidade pedagógica, tá? Como trabalhar todos os campos de experiência com intencionalidade pedagógica? Eu acho que esse é um desafio para a gente, com muita formação, é um trabalho do Haroldo, viu, Haroldo? É o seu trabalho, fica para a próxima, né? E então isso é só um lembrete, né? Agora dá para entender. O eu, o outro e nós, corpo, gesto, movimento, traços, sons, cores, escuta, fala, pensamento, espaço. Pronto, esse daí está bem mais claro. Eu acho que eu já tive dificuldade com aquele lá. Gente, estamos aqui terminando dos desafios estruturais, não vou falar disso, né? Já falei. Recomendações, né? O mais importante é a integração intersetorial, né? Estado com municípios e dentro do município a articulação das escolas de educação infantil com as escolas dos anos iniciais, das equipes pedagógicas, o investimento na formação, avaliação, a priorização dos grupos mais vulneráveis, a estabilidade do financiamento e o fortalecimento do regime de colaboração. Muito obrigada. Cumpri meu tempo? Então, tá bom. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Helena. Sua contribuição foi de extrema importância nessa reflexão, com vistas à transformação que desejamos para a educação infantil. Para seguirmos, eu peço que você continue, por gentileza, no palco, para acompanhar conosco a apresentação da Rede Municipal de Educação de Lagoinha, que irá ilustrar práticas locais alinhadas aos parâmetros estaduais. Chama ao palco professora Lucila Maria de Godoy, secretária de Educação. Sinara Coelho Rocha Moreira, diretora da IMF Arco-Íris, e Claudiane Aparecida dos Santos Araújo, coordenadora pedagógica dessa unidade de ensino, por gentileza, ao palco. Bom dia. Cumprimento toda a equipe da Anvale e toda a família da FLUP, em nome da Eduarda, a qual eu tenho um imenso carinho. Cumprimento também todas as autoridades presentes, em nome do meu prefeito, José Guilherme, conhecido como Zeca. Cumprimento em nome da Secretaria de Educação de Guaratinguetá, que está presente a Angelina, perdão, fugiu o nome, que está presente a Angelina. Cumprimento todos os secretários e colegas aqui presentes.
Cumprimento através da equipe gestora de Lagoinha, Benedita, Alice, Fernanda, todas gestoras e professores aqui presentes. É um prazer estar aqui presente hoje e uma oportunidade singular estar falando pela primeira vez neste palco, nesse compromisso enorme que é falar de educação, ainda mais depois da fala da professora doutora Maria Helena. Mas venho falar um pouco do município de Lagoinha, o qual eu represento. E venho, hoje falar em especial da educação infantil do município de Lagoinha. Passa do lado? Aqui. Quem eu sou? Sou Lucila, hoje tenho 46 anos, sou mãe da Maria Clara, uma jovem de 20 anos, filha de uma professora e um político que fez muito por Lagoinha e hoje tem seus 93 anos. Professora desde 98, diretora da escola efetiva no município de Guaratinguetá. E hoje, secretária municipal de educação no município de Lagoinha. Muito recente, a completar há um ano. Onde fica Lagoinha? Lagoinha fica no município do Vale do Paraíba, conhecida como a capital do requeijão de prato, e nós temos em cerca de 5.000 habitantes. Nossa rede, como vocês podem perceber, é uma rede bem pequena, composta por apenas 2 escolas. Nós temos uma escola de educação infantil e uma escola de ensino fundamental. A nossa rede de ensino fundamental, ela tem 12 turmas, 5 de maternais e 7 da pré-escola. É uma rede bem pequena, porém os nossos desafios no município de Lagoinha, ele é como toda outra rede. Temos transporte escolar, problemas com estrada, problemas imensos como qualquer outra secretaria com município maior. O que nós temos de ponto positivo no município de Lagoinha? É um município pequeno, mas que tem vários pontos positivos. O município de Lagoinha, ele já vem com um concurso público diferenciando o ensino fundamental e o ensino infantil desde 2010, equiparação salarial que foi equiparada no ano de 2017, onde todos os professores recebem o piso nacional. Temos um plano de carreira que está em processo de revisão. Temos também formação de professores sempre separada para o ensino fundamental e para o ensino infantil. Nossa, é uma rede que olha, que tem esse olhar voltado mesmo e com esse compromisso de pensar qual é a necessidade da educação infantil e qual é a necessidade do ensino fundamental. Sempre tivemos no município, desde 2009, parcerias com institutos renomados. Esta foi a preocupação do município e de empresas parceiras que sempre nos apoiaram. E com isso, por sermos uma rede pequena, nós sempre conseguimos a participação de 100% dos nossos professores. Qual é a nossa reflexão? Como a professora Maria Helena disse, e a pergunta que ela conclui ali a fala dela, é a nossa preocupação também. É o como implantar a alfabetização, não a alfabetização, mas como levar a leitura e a escrita dentro da BNCC da educação infantil. E eu penso que esta é uma preocupação de todos os nossos municípios presentes aqui neste dia de hoje. A transição em Lagoinha, ela já está sendo pensada há muito tempo. É uma educação, a gente tem um projeto já existente no município, porém, a gente está em processo de revisão deste projeto. É um projeto que nós temos uma educação infantil no município, muito bem consolidada, com uma área externa muito bem valorizada, a qual as meninas virão para mostrar para vocês a realidade do chão da escola de Lagoinha. Porém, a gente precisa estruturar essa transição, que é esse embasamento nas políticas públicas atuais, de trazer essa criança que está na educação infantil hoje,
que tem todo um direito de brincar garantido e vai chegar no primeiro ano. Como essa criança vai chegar no primeiro ano? Qual é esse suporte que nós, enquanto Secretaria da Educação, enquanto município, temos que dar para essas crianças, para essa equipe escolar, para que eles tenham esse embasamento e apoio para essas crianças estarem amparadas e preparadas para assumir o primeiro ano do ensino fundamental? É um município também que, como eu disse, trabalha muito o campo de experiências, interações e brincadeiras, desenvolvimento integral. E isso eu deixo para as gestoras Sinara e Claudiane, que virão apresentar para vocês logo mais. E mostrar na prática o que acontece na educação infantil de Lagoinha. O que nós temos como política pública atual e, na verdade, desde a minha chegada na secretaria, é o que eu tenho buscado melhorar a cada dia. Foco na linguagem, no letramento, reflexões sobre a alfabetização, formações pedagógicas contínuas, como eu disse, já acontece, mas agora nós estamos procurando, em processo já de licitação, de formações que tragam esse suporte para a gente, que a gente precisa, que é pensar na transição. Como acontecer uma transição leve e que traga realmente sentido para as nossas crianças. Concepção de formação de acordo com a demanda de cada modalidade. Porque hoje, na verdade, como eu disse, nós temos a formação voltada para o infantil e as formações voltadas para o primeiro ano. E o que acontece, professora, e provavelmente acontece nos demais municípios, nós temos uma fala que contradiz uma modalidade para outra, né? Ah, mas do infantil nós temos que garantir o direito do brincar. O fundamental, nós temos que garantir o direito de alfabetizar. Essas crianças chegam para a gente sem a noção de sentar, sem a noção de escrever, como que a gente dá conta hoje? E com as políticas públicas atuais, com o compromisso da criança alfabetizada, que nós temos agora de alfabetizar o maior número possível de crianças no segundo ano, qual é o dever da secretaria? E é essa a reflexão que a professora trouxe, e eu venho logo em seguida compartilhar com vocês de um município pequeno, mas que também, como qualquer outro, estamos com esta preocupação. Nós temos hoje na rede 492 alunos, mas com a mesma obrigatoriedade de cumprir essa demanda, de ter essa porcentagem de alunos alfabetizados, o maior número possível de alunos alfabetizados em nossa rede. Então, essa é a preocupação. E, para isso, o que devemos? Devemos pensar numa maneira muito leve de trabalhar a concepção da transição. Como isso vamos fazer, ainda não temos a resposta. É uma rede também que trabalha muito com a inclusão. Temos, como qualquer outra rede, faz parte da rede de Lagoinha a inclusão. Nossos desafios é uma escola pequena, estamos em projeto e ampliação da rede externa, e atendimento também, que é o nosso maior desafio, atender as crianças menores que de creche nós atendemos a idade de 2 anos. E o nosso propósito, enquanto prefeitura, município e secretaria, é atender as crianças menores que 2 anos. E, para isso, nós estamos já em processo de ampliação do espaço. E outro desafio em Lagoinha é os registros, que esses registros da educação infantil cheguem até as famílias de uma forma consolidada, que as famílias realmente consigam entender qual é o percurso da criança na educação infantil. Como essa criança passa pela educação infantil para chegar no ensino fundamental. E isso de forma documentada e registrada. Então, este ainda é o nosso desafio. E nós estamos caminhando para pensar, junto com toda uma comunidade escolar, junto com os professores, nesta possibilidade de encontrar esse caminho que as famílias realmente entendam esse processo e essa transição.
Com uma educação infantil forte e possível, com uma educação infantil forte, é possível transformar toda a educação básica. Isso é Lagoinha, é uma cidade pequena, mas que faz a diferença na educação. Muito obrigada. E com isso, eu convido a gestora efetiva no município e hoje gestora da educação infantil desde 2017, a professora Sinara, para contar um pouquinho para vocês essa parte administrativa de como acontece e como ela faz a gestão da educação. Obrigada, Sinara. Excelente dia. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como acontece a gestão democrática na EMEI Arco-Íris. Algumas ações que a gente realiza nessa gestão democrática. Já começa no processo de matrícula, que a gente, para as etapas de 2 e 3 anos, que é a creche, a gente atende a partir dos 2 anos. Então, a gente faz uma triagem seguindo esses 4 critérios. Então, o pai vai lá, deixa o nome da criança dele na lista de interesse e a assistente social e educacional faz essa triagem atendendo esses 4 critérios. E a gente tem atendido, desde que a gente abriu as turmas de creche, 100% da demanda procurada na escola. As crianças em idade obrigatória de 4 e 5 anos, a gente atende 100%. Então, chega na escola, efetua a matrícula e já começa a frequentar. A gente promove também, na escola, momentos e ações para que os responsáveis estejam na escola participando junto com as crianças. Então, a gente faz ciranda cultural, a Semana do Brincar, mostra pedagógica, feira literária, dentre outras ações que a gente desenvolve no decorrer do ano para que a gente tenha essa família presente e junto com a sua criança na escola. Como a professora Maria Helena trouxe a intersetorialidade, né, na nossa cidade a gente tem uma rede de apoio, uma rede de proteção, né, que nos apoia muito enquanto escola. A escola é uma das portas de entrada, né, de casos de violência, e a gente tem uma excelente relação intersetorial. Então, o nosso município, tudo que a gente precisa na educação, a gente tem o apoio das demais secretarias. Então, se a gente precisa da saúde, a saúde nos atende, a gente tem o programa PSE, que é a saúde na escola, anualmente, assim, recorrente, eles realizam as ações. Então, todas as secretarias, sem exceção, desde obras, que a gente precisa de um buraco na parede, a gente tem esse apoio de todas as secretarias. Então, é um município que tem uma boa relação intersetorial. Um pouquinho da nossa infraestrutura, né, dos nossos prédios e os materiais. Os nossos 2 prédios, a gente tem o prédio da creche e o prédio da pré-escola. Eles são um do lado do outro. Então, os nossos 2 prédios, eles são próprios. E a gente passa por constante modificação, porque a gente vai estudando, vai aprendendo, vai conhecendo a necessidade, e as crianças também vão nos trazendo indicadores do que elas precisam. Então, os nossos prédios, eles passam por constantes mudanças, né, visando o melhor atendimento das crianças. Essa é uma área verde, um pouquinho dos 2 prédios, onde antes era pedra e cimento, hoje nós temos os 2 prédios com, não digo uma grande, mas com uma área verde que contemple o que as crianças precisam nessa faixa etária. E eu até quero agradecer, tá aqui a dona Lourdinha que veio com a gente, que à época era secretária da nossa cidade, que quando a gente falou em tirar pedra e colocar terra, mas vocês são loucas de fazer isso, né? E ela confiou no nosso trabalho, nos permitiu proporcionar isso que a gente tem para as crianças. Então, a gente tem 2 pergolados com uma sombra natural para as crianças, a gente tem área de grama, árvores frutíferas e não frutíferas, um tanque de areia e um playground que na creche não tinha, a gente instalou também. Os materiais
que a gente usa? A gente prioriza os elementos da natureza, os materiais naturais, então madeira. A gente usa muitos materiais não estruturados, que são as sucatas, os recicláveis. A gente ainda tem plástico, mas quando a gente vai comprar, a gente prioriza os materiais mais naturais possíveis. Então, todos os materiais que a gente precisa para as propostas pedagógicas, a gente tem e a prefeitura viabiliza isso para a gente trabalhar. E aqui, por último, mas não menos importante, a nossa biblioteca. Os 2 prédios possuem uma biblioteca, e a nossa biblioteca, hoje, ela é uma biblioteca com acervo literário de qualidade. Então, hoje, a gente, depois de 2 anos de estudo com a antiga SEDAC, hoje com a Roda Educativa, a gente entendeu o que é um acervo literário de qualidade. Então, os 2 prédios contam com 2 bibliotecas e hoje acessíveis não só para os adultos, mas as crianças chegam e elas sabem que o que elas querem está naquele devido lugar. E agora eu chamo a Claudiane, que é professora também efetiva da rede e está como coordenadora pedagógica na EMEI Arco-Íris. Excelente dia a todos. Não vou ficar aqui, que senão eu não vejo vocês, né? Não tem tamanho para estar aqui. Bom, o que eu vou compartilhar com vocês é um processo que nós estamos construindo lá na EMEI Arco-Íris, à luz dos parâmetros, né? Mas que temos como foco e como prioridade todos os dias lá naquele território. E é um dos indicadores, né, do parâmetro, que é a identidade e a formação profissional. Na EMEI Arco-Íris, nós acreditamos que a qualidade da educação infantil ela está ligada à formação profissional, mas também ao acolhimento e ao bem-estar dos profissionais e priorizar a identidade que a educação infantil tem com relação aos outros segmentos da educação, né? Então, na EMEI, nós entendemos que quando nós temos uma identidade, nós temos princípios, temos valores do que a gente acredita, alinhado. E se eles estão alinhados, a tendência de todos seguirem é muito maior do que cada um seguir o que acha, o que pensa ou o que gosta. Então, a gente acredita que, embora tenha essas especificidades, cada território tem que ter sua identidade como ponto de partida, para que todos possam caminhar numa mesma direção e garantir essa educação infantil de qualidade que está relacionada a tantos aspectos, né? E aqui eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o apoio aos professores em relação à minha função lá na escola de coordenadora. E aí é um pouquinho, muito pouquinho do como que a gente faz isso em parceria com os professores. Então, esse apoio é a formação na perspectiva reflexiva e coletiva. Então, a gente não faz nada sozinho, né? Sempre tematizando a prática, sempre pensando como é que a gente potencializa esse processo formativo nos encontros de HTPC, fora desses encontros de HTPC, nas devolutivas, nas entradas em sala, enfim, para fortalecer. Então, esse apoio que acontece lá na EMEI Arco-Íris entre eu e os professores, ele está no caráter de fortalecer a nossa identidade, para que todos possam caminhar na mesma direção, né? E todo esse percurso que eu vivo com o meu grupo lá na escola, ele é um processo formativo. Nunca acaba, né? Está sempre em movimento, sempre em construção, mas que sustenta toda a prática que a gente desenvolve lá na educação infantil de Lagoinha, na EMEI Arco-Íris. E uma prática educativa participativa, que os professores participam, os funcionários, a equipe de apoio, os estagiários, auxiliares, então é toda a comunidade.
com certeza, cada um em um momento, né? Mas a gente tem como prioridade essa formação para todos. E os parâmetros, eles nos ajudam em quê? A pensar, a organizar, a potencializar todo o trabalho da EMEI Arco-Íris. E a nossa proposta pedagógica, ela é construída e revisitada com frequência a partir dos documentos, né, nacionais e estadual, mas nós também temos alguns documentos que foram construídos no coletivo com a participação dos professores e da comunidade, que é as nossas diretrizes curriculares. Quando nós fechamos a diretriz, chegou a BNCC, então nós tivemos que reorganizar, e aí começamos a escrever o nosso currículo, que ainda não está homologado, mas ele já está escrito e foi pensado em parceria com os professores, e temos também um documento que nós chamamos lá de práticas de leitura. Então, nesse documento, tem todos os valores e os princípios para garantir para todas as crianças a literatura de qualidade. E a concepção de criança e de infância que nós temos e que nós fizemos a escolha de viver é as que os documentos norteiam, e nós entendemos que para a gente garantir o direito da criança, a concepção de infância, a concepção de criança, a melhor forma de organizar o nosso cotidiano são os projetos. E eu vou falar um pouquinho deles. Então, diante dessa concepção, nós entendemos que o planejamento por projeto, ele valoriza tanto o protagonismo da criança, quanto o protagonismo do professor. Então, é uma coparticipação, né? O professor está ali como um professor mediador, um professor que auxilia as pesquisas, os interesses, aquilo que a criança realmente deseja pesquisar, conhecer, aprender, e não o que o adulto quer que ela aprenda. E ele não é um planejamento, ele não é uma coisa engessada, que tem começo, meio e fim, e que as atividades já estão organizadas passo a passo do que tem que ser vivido com aquela criança durante o ano. Esse projeto, ele valoriza o interesse das crianças. E como? Através da escutativa responsiva do professor. Então, é a criança que vai dando norte e o projeto vai ganhando corpo ao longo do ano. E o projeto, nós entendemos lá também que ele não tem duração, 1 ano. Ele pode durar 1 dia, pode durar 3 meses, pode durar 1 ano, pode perpassar esse ano para o ano seguinte, ou seja, vai depender se a criança finalizou ou não a pesquisa, se tem outras curiosidades. Então, é muito interessante o movimento que é construído. E é um pedaço, né, da nossa rotina, essa organização por projeto, né, essa modalidade por projeto. E é uma forma da gente planejar esse cotidiano com responsabilidade, com respeito às infâncias e aos interesses das crianças. A partir do interesse das crianças, nasce o projeto, né? Como eu disse, tem a escuta atenta e responsiva do professor aos interesses das crianças e vão sendo construídos em participação com cada uma delas. Socorro, 1 minuto. E dá a oportunidade para o adulto se colocar também nesse papel de pesquisador, desse adulto que estuda, desse adulto que também pesquisa. Porque, às vezes, nós temos a concepção que eu tenho que ensinar para a criança aquilo que eu sei. Então, o projeto, ele dá a oportunidade do professor se jogar também nessa experiência. E torna visível esse protagonismo.
do professor, da criança e de toda a intencionalidade educativa que vem percorrendo todo esse projeto que é vivido. E a escrita, ela vai aparecendo ao longo do projeto com sentido, com função social, parte da realidade, sem aquela coisa mecânica, sem aquela coisa de treinar, mas a partir da experiência. Nós estamos no processo, né, de revisitar os nossos documentos, que a gente escreveu sobre a documentação pedagógica, que é o que ainda a gente não tem na EMEI Arco-Íris, e de revisitar esse documento e entender a documentação que vai para a criança, para que ela possa revisitar as memórias dela, a família, para informar e envolvê-la nesse processo educativo, que documentação vai para os professores para auxiliar nessa reflexão da prática e no planejamento à continuidade, e que documentação a escola precisará para tornar visível o trabalho pedagógico do território. E entendemos que tudo isso é como um processo vivo que nunca está terminado, mas sempre em movimento. Quero agradecer, né, a toda a equipe da EMEI Arco-Íris, que todos os dias estão lá para se doar e dar o melhor sempre. A Prefeitura Municipal pelo apoio, pela parceria, por acreditar nas nossas loucuras, entre aspas. A Secretaria, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar e para sempre do nosso lado, e agora bem do nosso lado mesmo, né? E a FLUP, que sempre acreditou e acredita no potencial que a EMEI Arco-Íris tem. E desses 15 anos eu estou lá desde o princípio, graças a Deus. Muito obrigada. Parabéns, Lagoinha. Vou quebrar o protocolo aqui rapidinho, a pedido. Prefeito Zeca, por gentileza. Como diria o poeta, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Com muito orgulho, espero que vocês tenham visto um pouco daquilo que acontece em Lagoinha. Professora Maria Helena, com o coração transbordando de orgulho com tudo isso que a senhora viu aqui, quero convidar a senhora para fazer a pesquisa lá em Lagoinha. Muito mais próximo que a Finlândia, com um clima muito melhor e muito mais acolhedora. Sério. Agora, vamos. Não, gente, a minha pesquisa ela está sendo no Brasil, tá certo? É uma pesquisa em Pedreira, Itatiba, Guararema, Piracicaba. Ah, Lagoinha, pode ser, ué. Você paga. Você paga. Entendeu? É uma pesquisa que está numa fase bem inicial. O ano passado, nós fizemos uma avaliação da alfabetização no estado de São Paulo. Esses 4 municípios ficaram, a partir de um conjunto de critérios, eles foram selecionados para serem estudos de caso que foram aprofundados. A pesquisa está concluída. Nós faremos um seminário agora, né, Silvia, sobre a pesquisa. Estamos vendo quando será, provavelmente em maio. Estamos iniciando uma outra pesquisa de aprofundamento do Brasil na área de alfabetização e a questão da desigualdade racial, tá? E uma outra pesquisa que está começando agora, de transição da educação infantil. Eu citei a Finlândia e fico muito feliz de ver que vocês têm espaços de terra. Na Finlândia, todas as escolas, os espaços são de terra, grama, a criança fica bem à vontade, suja da cabeça aos pés, brinca, põe a mão no rosto, suja, não toma nada disso. É muito interessante. E em Reggio Emília, a criança pequena pega até em faca para ajudar na cozinha e todo mundo acha normal. Aqui é tudo proibido, entendeu? Então, por isso que a criança também não aprende, porque ela é tão protegida que não aprende nada, né? Então, é isso. Mas eu aceito. Vamos avançando.
Muito obrigado. E pensando no que a senhora falou da territorialidade, nós não podemos deixar daquilo que nós já fizemos em Lagoinha. Nós temos um grupo de Moçambique e Congada nas nossas escolas. Eu falava no início que não desperta a curiosidade das nossas crianças aquilo que elas não conhecem. Por isso que nós trazemos a nossa realidade para a nossa rede de ensino. Eu fico muito feliz de, no ano passado, ter iniciado a primeira feira literária da nossa cidade, à época da campanha. Quando eu coloquei que nós faríamos uma feira literária, recebi a pergunta retórica de por que uma feira literária se ninguém lê? E aí as nossas loucas representantes da escola toparam esse desafio e nós trouxemos isso para a realidade das nossas crianças. Hoje nós temos um município pequeno, que na região tem uma das maiores notas do IDEB, e esse ano nós vamos passar de 7, que na semana passada foi premiado junto ao governo do estado, que segunda-feira, junto com a nossa secretária de Educação, estávamos em Brasília recebendo o selo ouro da alfabetização. Mais do que o reconhecimento com o prêmio em si, é aquele caminho que nós percorremos para chegar até ele. E isso começou lá nos anos iniciais. Mas nós voltamos um pouco mais. Nessa semana, nós fizemos a sanção da licença paternidade de 30 dias e maternidade de 180 dias no município de 5 mil habitantes aqui da nossa região. Porque nós sabemos que os vínculos das nossas crianças fortalecidos, que ingressam na nossa rede de ensino, e com a peculiaridade de Lagoinha, nosso caminho escolar é Arco-Íris, Alceu Coelho e, posteriormente, a Escola Padre Chico, que é do governo do estado. Nós conseguimos lapidar e trabalhar com 100% da população do amanhã. Aí nós estamos pensando em quem veio antes de nós, em quem está aqui hoje, nós estamos olhando para o futuro. E eu falo muito que, mais do que política de governo, nós estamos construindo políticas públicas das quais a população se apodera, e aí sim nós sabemos que nós deixamos um legado que vai fazer e vai transformar a nossa cidade, a nossa região, o território que nós habitamos. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Nominalmente, Sinara, Claudiane, Ivan, nosso vice-prefeito, Lucila, nossa secretária de Educação, Maria de Lourdes, muito obrigado por tudo aquilo que a senhora me ensinou enquanto criança. Dona Lourdinha, como fizeram comigo, Dona Lourdinha, por gentileza, fique em pé para que todos a conheçam. Grande parte disso tudo que aconteceu em Lagoinha começou com a Dona Lourdinha. Tenho a honra de dizer que ela me viu crescer e que hoje fomos colegas de trabalho e que hoje ela segue nos auxiliando e nos direcionando para o caminho que nós queremos, para o caminho que eu quero para o meu filho que acabou de nascer, para o caminho que eu quero para a Maria Clara, que está com 20 anos, para que os jovens de Lagoinha, como há pouco tempo atrás, não precisem sair de Lagoinha na sua idade ativa, para que eles consigam produzir e desenvolver o território que eles habitam e que eles estão com raiz, que eles estão próximos e tenham essa identidade muito forte. Muito obrigado. Para quem não conhece Lagoinha, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado. Muito obrigado, então, Lucila, Sinara, Claudiane, prefeito Zeca, professora Marilena. A mesa pode se desfazer. Muito obrigado. Se a educação pode ser vista como a base de uma sociedade mais igualitária para todos, a alfabetização é um dos alicerces para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes.